Ok, então vamos aqui resolver algumas questões de trigonometria, tá? Então a primeira aqui é um sistema. Nós temos aqui três valores que a gente pode entender por ângulos, certo? Que somados dão π. Então, e as suas tangentes somando dão 6, e a soma das tangentes 2 a 2, né, o produto 2 a 2 dá 11. Bom, observando esses três fatos, né, nós temos aqui basicamente os ângulos de um triângulo, a soma das tangentes e o produto 2 a 2. A gente pode se lembrar, ou se não se lembrar, podemos citar a seguinte propriedade, que é essa daqui. Um triângulo vale essa relação, certo? Vamos aqui rapidinho demonstrar isso. Então, vou pegar aqui um triângulo com lados, com ângulos, né, alfa, beta, gama, dando π. A gente pode escrever isso aqui. Quando a gente aplicar a tangente dos dois lados, a gente vai ter isso aqui, fórmula de tangente, né? A gente pode aplicar a mesma fórmula para isso aqui, certo? A gente vai acabar encontrando menos tangente de alfa, certo? E daqui fica fácil de você ver quando você faz a multiplicação cruzada que tangente de alfa mais beta mais gama vai ser igual ao produto, tá? Então, motivado por essa propriedade, o que a gente consegue? A gente pode dizer então que a soma das raízes, ou melhor, que a soma das tangentes é 6. O produto das tangentes é 6 e a soma 2 a 2, que eu vou escrever assim, é 11. Então o que a gente pode fazer aqui para encontrar esses valores? Pensar num polinômio de terceiro grau. Um polinômio de terceiro grau do tipo soma 2 a 2x menos p igual a 0, né? Bom, as raízes desse polinômio aqui é x1, x2, x3, que vão ter um produto tal, uma soma 2 a 2 tal e uma soma determinada. Então, se nós criarmos um polinômio que tenha, por exemplo, esse polinômio aqui de terceiro grau, x3 menos 6x2 mais 11x menos 6, as raízes vão ser valores, né, que vão ter essas propriedades e satisfarão esse nosso sistema, tá? No caso aqui a gente pode ver que 1 é raiz, né? Aqui fica 1, menos 6, mais 11, menos 6 dá 0. E agora a gente reduz isso aqui por Breuer-Ruffini, eu vou reduzir aqui rapidinho. Então, a gente bota aqui os coeficientes. Reduzir por Breuer-Ruffini basicamente é você dividir isso aqui, seria você dividir esse polinômio aqui por x menos 1, já que é uma raiz, né? Então a gente desce 1, multiplica aqui e soma aqui. Vai dar menos 5. Aí multiplica aqui, soma aqui. Aí aqui vai dar 6. Aí multiplica aqui e soma aqui, vai dar 0. Deu 0 significa que 1 é a raiz desse polinômio. E a gente chega aqui, né, com o polinômio esse aqui. E as raízes
3 e 2 as raízes. Então significa que o nosso polinômio tem raiz 1, 2, 3. E quais eram? O que é o x1, x2, x3? É o tangente de x, tangente de y, tangente de z. Aqui não importa a ordem, né? Então vamos dizer que tangente de x é 1, tangente de y é 2 e o tangente de z é igual a 3. Bom, esse aqui é 45 graus, né? O arco tangente 1. Esse aqui é 63,5, 63,5 graus. E esse aqui é 71,5. A soma tem que dar 180. Bom, antes da gente passar para a próxima, vamos só comentar um pouco nesse resultado aqui. Eu acho que ele é interessante de comentar. Vamos aqui, ó. Eu desenhei um triângulo retângulo. Aqui temos um ângulozinho y, né? Que é esse mesmo que está aqui, do y aqui, que eu chamei 63,5. E esse ângulo aqui, y', que seria o complemento, né? Tangente de y' é meio. Quando a gente faz o tangente duplo, a gente chega a 4 sobre 3. Isso aqui dá um triângulo pitagórico, né? Um triângulo 3, 4, 5. E desse triângulo 3, 4, 5, eu desenhei mais ou menos aqui, né? Tu tem um ângulo 2y' e a tangente dele é 4 sobre 3. No triângulo pitagórico, esse ângulo daqui é aproximadamente 53 e esse aqui é aproximadamente 37. Tá? Então, 2y' seria aproximadamente 53. A gente conclui que o y' é 26,5. E como o y é 90 menos y', ele é 63,5 aproximadamente. E a tangente de y é 2. É só para mostrar como é que a gente vê isso. Então é isso aí. Passa para a próxima aqui. Então, a próxima questão é essa equaçãozinha aqui. Tá? Acabou que eu já escrevi aqui para ficar mais rápida a resolução. Vamos lá. Então, uma das formas de você resolver é a seguinte. Você abre esse cosseno de 2x aqui, um cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, e passei esse seno daqui para lá, já abrindo ele como menos 2x cosseno x. Tá? Aí aqui, o lado esquerdo só não mexi nada, só botei o sinal para dentro. E esse 1 daqui, também só reorganizei aqui a equação para a gente ver que 1 menos 2 seno de x cosseno de x é isso aqui. Você expandir isso, dá o que está em cima aqui. Agora a gente põe em evidência um desses. E aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar, né, que é isso aqui. E vai ficar um desses aqui, elevado a seno x menos cosseno x. Agora a gente passa tudo pro outro lado. E a gente também consegue botar isso aqui em evidência. Certo? A princípio a gente até poderia dividir tudo. Só que vamos fazer assim para ficar mais certinho. Porque aqui também vai ter um fator seno x menos cosseno x. Que isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Né? Vamos abrir aqui, ó. E a gente consegue botar isso aqui em evidência. Aí fica esse cara daqui. Menos. Aí aqui eu tenho que inverter o sinal. Fica menos 1, menos mais. E aí o seno corta com o seno. E a gente chega nisso aqui. Então, ou o seno vai ser igual a seno igual a cosseno. Então, tu tem, por exemplo, o círculo trigonométrico aqui, o π sobre 4, e esse carinha daqui, que seria ele mais π. Então, tu tem, pode escrever π sobre 4 mais kπ, certo? Ou 2 cosseno de x menos 1 é igual a 0. Então, o cosseno de x seria igual a meio. Seria você igualar isso aqui a 0, meio.
o cosseno meio é o 60, né? E o cosseno meio também é o 300. É 60 e 300. Pi sobre 3 e 5 pi sobre 3. Aí tu pode somar 2π neles e ter as respostas. Tá? Então, foi essa aí também. Fiz assim para agilizar. Vamos para a próxima aí. Bom, essa aqui é bem interessante, que ela é da IMO. IMO de 66, na Olimpíada de Matemática. Questão número 4. E ela diz para a gente provar essa identidade aqui. Certo? Aqui eu botei até abri essa aí até o 3, né, n igual a 3, a gente tem essa soma daqui, se n igual a isso aqui. Bom, essa questão, ela, a princípio, bom, se a gente, se a gente notar, ou saber, ou se lembrar, por exemplo, que isso daqui é igual a isso daqui, a gente basicamente vai resolver o problema, porque isso aqui dá uma soma telescópica. Isso aqui é igual a 1 sobre 6 de 4 teta, e quando você for somar, faz a junto, quando você for somando isso aqui, ó, vai contar isso com isso, e se você for fazendo aqui até chegar o cotangente, então derivada em teta, você tem aqui o cotangente derivada em teta, 1 sobre 100 derivada em teta. Quando você for fazer isso aqui, nem fazer isso aqui transformando, tá? A gente tem que ter uma soma telescópica. E sobra apenas esse cara, o último aqui, e toda essa torrezinha aqui de somos. Agora vamos demonstrar rapidamente essa identidadezinha? Então vamos demonstrar aqui. Não pode demonstrar, mas vai ficar muito avulso. Vamos fazer assim. Chamar P de tangente, S de seno. Aqui falando sobre P. Aqui é como se fosse sobre tangente de 2 teta. É 2 tangente teta dividido por 1 menos tangente ao quadrado de teta. Isso daqui é 2 seno coseno, tá? Então vamos lá. Só organizando aqui, a gente fica com isso aqui. Já vou escrever isso aqui como sendo multiplicado por 2 em cima e 2 embaixo. Para conseguir um denominador comum. E aqui, show. Vou botar um parênteses aqui para também não ficar... Esse aqui eu posso escrever 2t. E aqui vai ficar 1 mais t ao quadrado. Igual a 1 sobre 2sc. Bom, lembrando, isso aqui é a mesma coisa que o quê? 1 sobre cosseno ao quadrado, que é a secante ao quadrado, né? Então eu posso escrever 1c ao quadrado. Aí aqui eu tenho 2. E tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. O tangente é o contrário. Então aqui a gente chega no que a gente queria mostrar, tá? É interessante essa questãozinha aqui, uma soma telescópica, é rapidinho de fazer. E é isso aí. Vamos para a próxima agora. Bom, então essa última questão aqui, ela é o seguinte. Temos aqui uma espiral, certo? Desenhada aqui, ela na verdade continuaria assim, certo? E temos aqui um círculo feito com esse raio. Aqui, ó. Certo? Um círculo aqui que eu desenhei mais ou menos assim e tal. Bom, como a espiral está crescendo, então e aqui, esse círculo tem um raio constante, então a espiral aqui está para fora e aquela está para dentro, tá? Só comentar esse detalhe do desenho. Então a questão é a seguinte: essa espiral ocupa uma porção, uma parcela da área do círculo, certo? Desse primeiro círculo. E a ideia é a seguinte: qual é a equação? Pode ser em polar, é mais fácil. Bota assim, sei lá, a θ, qual é a função que gera uma espiral, por exemplo, que essa razão, né, vamos dizer assim, S é a área da espiral e C é a área do círculo. Isso seja, por exemplo, uma fração, certo? Qual é a equação da espiral que gera isso? Bom,
Certo. Primeiro, antes de comentar uma das possíveis equações, uma das possíveis resoluções disso, o que acontece? Arquimedes, matemático grego lá da antiguidade e tudo mais, ele fez um trabalho sobre as espirais. E nesse trabalho, ele mostra que a área da espiral arquimediana, no caso, a área da espiral aritmética, né, que depois ganhou o nome de espiral arquimediana, é 1/3 da área do círculo, né? A espiral arquimediana em polar é isso aqui, onde há uma constante tudo mais positivo, que a espiral ela vai crescendo assim. A espiral arquimediana é chamada de aritmética porque o ponto, se a gente imagina, por exemplo, um ponto aqui, né? Esse ponto ele está indo nessa direção ao mesmo tempo que ele roda, certo? Na espiral arquimediana ele está rodando com velocidade constante e está se afastando com velocidade constante. Então, por exemplo, se eu pego um segmento aqui, um outro aqui e um outro aqui, com ângulos iguais entre eles, então esses segmentos aqui, chamados de raios, né, eles estão em progressão aritmética. Essa é uma propriedade. O Arquimedes foi estudando isso com razão e proporção e tudo mais, e concluiu que era 1/3. A espiral de Fermat, foi uma espiral estudada lá em 1600 por Fermat, ela tem essa equação aqui. Isso aqui. Ela é a raiz quadrada, né? O θ está elevado a meio. E qual é a característica dela? A característica é que a proporção é meio. E o círculo, né? O círculo seria isso aqui. A gente pode até imaginar isso assim, né? Onde A seria o raio. Vai. E o círculo é o próprio círculo, então a razão é 1. Né? Isso pode nos motivar a imaginar que uma possível resposta seria, se eu quero, por exemplo, uma razão 1 sobre k, eu devo ter alguma coisa desse gênero assim, 1 elevado a n ou alguma coisa desse gênero, certo? Então, vamos ver que isso acontece. Então aqui está a pergunta, né? Qual é a função R de θ que gera uma espiral cuja área da primeira volta, né? O Arquimedes ele chama o Arquimedes ele chama isso aqui de primeira volta e o outro ali primeiro círculo, né? Então vamos, a área de uma curva impolar, né, é dada por isso aqui. Você faz a integral do raio, esse aqui é o jacobiano, e tal. Isso tem que ser igual à área de um círculo, que é a área do primeiro círculo, sobre uma razão k, certo? E a área desse primeiro círculo, se a gente for ver aqui, é a espiral avaliada no ângulo 2π. Né? Então aqui estamos em θr. Então a gente tem que resolver essa equação integral, algo assim do gênero. Né? Aqui a gente simplesmente resolveu só esse ladinho aqui. Tá? Então vamos usar um chute, que é esse aqui. Será que isso serve? Então, ele ao quadrado dá isso aqui. O R de 2π ao quadrado dá isso aqui. Que a gente está botando... estamos só botando tudo aqui dentro. Certo? A integral, que se a gente fizer, a gente vai aqui fazer a integral. Essa integral aqui é simples, que o A pode sair. Soma 1 aqui, divide por 1 e avalia em 2π π, dá isso aqui, que é o lado esquerdo da nossa equação ali em cima. Esse aqui seria o lado direito, certo? Seria, está aqui, ó. Estamos supondo que essa daqui é a equação que resolve, tá? E aí a gente quer que esse 1 seja igual ao 2. Então a gente iguala 1 e 2, a gente chega num valor aqui que o n tem que ser isso aqui. E aí, então, essa daqui seria a nossa resposta. A função da espiral é um A, uma constante, θ elevado a k menos 1 sobre 2. Se a gente for ver, né, o Arquimedes
é isso daqui. E é 1/3. Então se você pegar aqui o K e botar 3, vai dar o expoente 1. Se você quer, por exemplo, metade, então o K tem que ser 2. Então se o K é 2, então aqui vai ficar um expoente meio, né? Aqui. E se você quer o círculo, que a razão é 1, cadê? Eu botei o círculo aqui. A razão é 1, você fica com 1 menos 1 é 0, né? Que é o próprio círculo. E aqui você tem 4, essas espirais aqui elas não têm necessariamente um nome, né? Essa aqui seria de Fermat, de Arquimedes. Esse aqui era só uma induçãozinha bobinha, para de fato mostrar que estava nisso. E vamos agora pro Desmos para dar uma brincada aqui. Bom, então aqui no Desmos eu botei aqui em cima a equação da espiral, o expoente aqui, no caso 0 dará um círculo. E aqui está aquela razão SC que eu havia comentado também. Aqui é a equação da área da espiral, aqui seria a área do círculo, né? O raio do círculo é o R2π. E aqui eu botei um círculozinho só para gente dar uma olhada. Então vamos lá. Quando a gente põe aqui meio aqui, ó. A espiral de Fermat ela tem a razão meio. E ela vai crescendo aqui, ó. Esse aqui é o Fermat, ou Arquimedes, né? Razão 1/3. Aí aqui vai dar uma razão de 1/4. E de meio e meio, aqui 1/5 agora, tá vendo ali, ó? 0,2. Aí vai 1/6, 1/7, 1/8. E ela vai crescendo pra caramba. E é isso aí, o vídeo de hoje é isso.